Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham através das nossas lives. É sempre uma honra, é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui e podermos, levar a todos vocês que nos acompanham esses princípios primários, sólidos, que são da doutrina, que são do Evangelho de Jesus. Então, para nós é sempre uma alegria, é sempre uma honra, nós estarmos aqui e podermos dividir, tudo isso que é tão valioso, tão necessário, nós poderíamos dizer assim, que é, o princípio de todas as coisas, que é a ordem, que é a lei. Se nós formos um pouco humildes e observarmos a natureza, nós vamos ver que existe um princípio, existe uma ordem, existe uma causa primária. E essa causa primária, definido pela história, pela filosofia, enfim, por todos os conhecimentos humanos, nós chegamos à conclusão que existe um Criador, uma inteligência suprema que organiza tudo isso. Então, se existe uma inteligência que organiza, se existe uma ordem, que faz o mecanismo funcionar, cabe a todos nós que estamos inseridos nessa estrutura fazermos a nossa parte, dentro do nosso entendimento, dentro da nossa compreensão da própria natureza e compreensão da própria lei. Então, aquilo que nós aqui estamos trazendo, basicamente, é isso, Aquilo que nossos irmãos mais velhos nos ensinaram, um Deus que é Pai bom e justo, e uma estrutura evolutiva de trabalho, de posicionamento de almas, que é o que cada criatura tem que fazer dentro da criação, atendendo um projeto que demanda, de Deus, nosso Pai. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Essa semana mesmo a gente comentava no grupo de estudo sobre a questão de evolução, Porque muitas vezes se acha que o simples fato reencarnatório, automaticamente nós vamos evoluir. Até sim, mas numa proporção muito, muito pequena. O processo da evolução mesmo, ele se dá através da ação, da compreensão e da colocação em prática dessa compreensão, do agir. O só estar vivendo não é significado de caminhada evolutiva. Por que que a gente acaba dizendo isso? Porque nós precisamos nos chamar, Nós precisamos toda hora nos chamar nas nossas responsabilidades, nas nossas capacidades, nas nossas oportunidades que a vida nos oferece. Porque, de novo, por que que a vida nos oferece tantas oportunidades? E muitas vezes somos tão egoístas que não percebemos as oportunidades que nos são oferecidas, porque acabamos assumindo de uma forma automática tudo aquilo que se repete. Então aquilo ali passa a ser uma obrigação que nós acabamos recebendo, mas não é, Não é obrigação. Eu sempre brinco e a gente sempre coloca, nós somos terríveis, Nós somos terríveis. O ser humano, ele manipula as informações, ele manipula, toda essa estrutura tentando fugir dessas leis. Elas são muito sutis. Elas não atuam de uma forma, às vezes, tão vigorosa quanto as leis humanas. Mas elas existem. Uhum. Elas existem. Então, essa ideia, de que, até dentro da corrente espírita, de que só pelo fato de tu reencarnar tu não tem que te preocupar, é totalmente errada, errônea, e de uma forma muito simples, observando os ambientes que tu tá. Tu tá subindo uma montanha, certo? Aí tu tem uma pedra meia grande, tu quer rolar essa pedra para baixo, é muito fácil. Agora, se tu quer rolar essa pedra para cima,
É bem mais difícil. Por quê? Porque nesse ambiente que tu tá, né, tu tem que jogar com uma lei que se chama gravidade, que se reduz a peso. Então, tu tem um peso para carregar. Tu colocando esse peso morro abaixo, ele vai sozinho, sozinho. E Pela toma, lei. sim, e toma uma velocidade destrutiva muitas vezes, Uhum. né? Enquanto que, se tu quer levar isso para cima, né, exige esforço e sacrifício. Então, a partir do momento que aquela pessoa ela começa a se questionar em quem ela é e aonde que ela está, as coisas tomam outra configuração, né? Tu é um espírito encarnado. Então, o que que é espírito? O que que é matéria, né? E o que que o espírito faz dentro da matéria, né? Ele ele busca os prazeres temporários da matéria, ou ele tem que ser senhor da matéria, ele tem que fazer muitos esforços para verdadeiramente trazer a questão espiritual dentro da própria matéria, espiritualizar a matéria, né? Um exemplo de espiritualizar a matéria, né? Eu estou ali sentado e tem um monte dessas pedras, né? E aí eu resolvo fazer uma cabana para mim, para me proteger. Eu vou, eu vou criar uma estrutura, né? Eu vou materializar um pensamento que eu tenho. Mas para que eu faça isso, demanda muita energia, demanda muito trabalho, muita energia. Então, quando nós dissemos, né, que o ser humano é terrível, é que, como hoje ele está no topo da escala evolutiva e ele não tem mais que se cuidar de predadores, coisas assim, e como nós já chegamos num ponto de conforto, digamos, equilibrado, a gente acha que agora nós só temos direitos. Nós não Só temos, curtição. nós não temos mais deveres, né? E os deveres eles são primários, né? Não tem como tu, digamos assim, eh, tá, tu construiu aquela casa, né? Digamos. E aí chega um tempo que tu tem que dar manutenção, tu tem que manter ela limpa, tu tem que cuidar para que não entre água, tu tem que cuidar a questão da segurança. Então, se tu não quer fazer nada, aquela casa, o tempo de vida dela útil, ela vai ser muito menor, né? E é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Muitas vezes, hoje, comprovado cientificamente, né, a maioria da humanidade está obesa por essas facilidades. Mas tu estar sobrepeso, né, acima do peso, quem é o maior prejudicado? É tu mesmo, né? Porque o teu calcanhar, a tua estrutura óssea, ela não foi desenhada para carregar cento e poucos quilos. Ela foi desenhada para 70, 80. Então, a partir do momento que tu bota uma sobrecarga em cima dessa estrutura, a estrutura ela vai durar muito pouco. Mas nós achamos que não vai dar nada, que não tem problema nenhum. E como hoje eu só tenho os meus direitos e todo mundo tem que aceitar eles, né? Quando eu sair daqui e for para outras regiões, lá também haverão de atender os meus desejos, né? É um pensamento, no mínimo pequeno, né? Que a gente não consegue Esse perceber, primeiro que né? tu falou, que reencarnar a coisa, é um pensamento de comodismo. A gente é como cômodo, a gente E esse segundo que estaciona. eu falei que não vai dar nada, coisa assim, isso aí é de ignorância Uhum. mesmo, né? É É uma ilusão, ignorância. É uma ignorância. Tu tá em 2026 e tu achar ainda que existem milagres, né? E Ou que de repente tu até vá respeitar, né? A gente sim, respeita, né? Tu vai ficar dormindo até que aconteça uma coisa apocalíptica e que levem todos para o céu e o resto seja tudo fritado no inferno. É também um filme que, se a gente acredita, né? Mas é um filme, não sei até que é uma base ele tem. ficção, É uma ficção esse aí. não é real. É. Tu usou um exemplo, né? Que é o sobrepeso. E muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas eu não estou enquadrado nisso aí, então isso aí não é para mim. Mas é um exemplo da irresponsabilidade com a qual a gente lida com a nossa vida e que dá nesse resultado. Mas
A gente pode abrir para qualquer outra coisa. É só a gente observar quais são os nossos problemas, as nossas dificuldades, o que está acontecendo e que está me colocando frente a uma situação que eu não quero. Então, eu tenho que perguntar por que eu não quero, o que está acontecendo e quem é o causador. E a resposta volta sempre para o eu, não volta para Deus nem para o vizinho ou para o pai, para a mãe, para o parente. A resposta é sempre o eu. Somos nós que tomamos resoluções equivocadas com relação à nossa sobrevivência, vamos dizer assim, e que reflete, é o plantar e o colher, né? Só que, como existem algumas facilidades, alguns atenuantes, a gente sempre se socorre deles, né? Ah, mas eu tenho o remédio, eu tenho o médico, alguém faz para mim e alguém me resolve, porque já resolveu uma vez. Mas é uma estrutura que está inchando cada vez mais aqui dentro e que vai chegar a um ponto que vai abreviar a minha oportunidade de reencarnação, de aprendizado, e eu vou perder alguns desses utensílios, vamos dizer assim, ou essas ferramentas que eu trouxe nessa vida. Então, tem que ter um pouco mais, nós precisamos ter um pouco mais de consciência, né? É. Aí tu tá no meio daquela montanha e tu tá construindo em cima da montanha um templo, né? E tu precisa das pedras. Então tu tem que rolar essas pedras para cima. Agora, quando tu pega uma pedra e ela te escapa, né? Rola morro abaixo, o que vai acontecer? Ela vai tomar uma velocidade tal que às vezes lá embaixo ela vai destruir, né? A casa dos outros, né? Que estariam lá embaixo. Nós temos que entender, né? Que nós temos um corpo físico e esse corpo físico ele se identifica com o ambiente que ele está. Então, se tu não é vigoroso, tu não vai carregar, né, essa pedra para cima. Se tu for descuidado, essas pedras vão rolar, que é aquilo que tu vinha colocando, Uhum. né? Se tu te descuida na tua alimentação, se tu te descuida, né, naquilo que o próprio Jesus diz, vós sois responsáveis por pensamentos, atitudes e palavras, até nisso nós temos uma responsabilidade. Então, a partir do momento que a gente não tem esses cuidados, o que vai acontecer? As pedras vão rolar por natureza, né? Elas vão rolar por ambiente. Então, por isso que está escrito, né? Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Porque todo sacrifício material, né? Ele é o quê? Ele é um esforço espiritual. É uma libertação espiritual em cima de um propósito. Se eu quiser construir aquele templo, eu vou ter que carregar essas pedras, né? Então, mas e se fosse rolar todas as pedras para baixo, é muito mais fácil. E construir o templo lá embaixo, seria também mais fácil. Mas ninguém vai ver aquele templo lá. Ele vai ficar na sombra, né? Não vai nem pegar sol, porque ele vai ficar dentro de um vale. Uhum. Então, tu quer construir o templo lá em cima por quê? Porque ele tem uma insolação melhor, porque ele tem uma questão de segurança muito maior, para que alguém que queira te assaltar vai ter que subir a montanha. E é toda É uma uma questão. referência, né? É, exato, é toda uma questão. Mas é uma questão estruturada, né? Agora, se nós não temos consciência, com certeza nós não vamos construir esse templo, né? Vamos ficar no Que é o que caminho. acontece. É. Que é o que acontece. Então, nós nos deixamos levar, né, pela porta larga, como dizia Jesus, né? Não fizemos esforços para entrar pela porta estreita e adentrando a porta larga, o que vai acontecer? Estaremos sujeitos a essas leis que atuam. Que essa lei que eu falei do sobrepeso, nada mais é do que a gravidade, Uhum. né? Uma lei natural, Natural. mas provocada. E tem as outras, né, que atingem todos os excessos, né? Uhum. É a velha frase, né? Enquanto os homens dormiam, né? Porque a gente está dormindo para as realidades e fica colocando coisas para dentro de nós, sejam elas alimentares físicas ou alimentares mentais, que nos fazem mal. Então a gente precisa fazer todo dia uma higiene, porque trabalhando aqui eu melhoro dali para baixo. Então, por que eu estou me alimentando mal? Muitas vezes eu estou
robotizado, eu tô Sim, pela praticidade, é, pela facilidade, pelo meio que eu tô, que todo mundo pela, faz aquilo, até o pelo, descuido, né? né, pelo gosto que tu É. gosta. E muitas vezes isso aí tu sabe que são coisas que por acumulação não vão te fazer muito bem, né? Então tudo entra pelo mental, né? Então, eu não estando em sintonia e em equilíbrio comigo mesmo, as minhas práticas externas vão ser todas desequilibradas também e vão me levar nessas situações de Então, existe um princípio, existe uma lei, existe uma ordem, né? Nós estamos num ambiente dual, né? Que ele te oportuniza sempre, né? as escolhas. Duas escolhas e cabe o reencarnante, cabe à pessoa que está nesse ambiente tirar o seu melhor mediante tudo aquilo que ele tem. Mas toda a estrutura, ela já foi desenhada para que verdadeiramente, né, se construam esses, esses templos, né? Mas só vai construir eles abaixo de muito sacrifício, de muito Uhum. trabalho, de muita renúncia, de muito cuidado, de meditação, né? De utilidade, até que ponto, para que eu vou fazer ele desse jeito, se eu não preciso? Né? Eu quero ele virado, por que eu vou fazer ele virado para o norte? Né? O estudo, né? Esse É, aprendizado que traz, exato, né? então são coisas que são maiores do que eu, Uhum. né? E que eu, entendendo onde estou, tudo isso merece o meu cuidado, merece o cuidado. Então, o que se nota nos dias de hoje é que, pelo fato de tu ter acesso ao conhecimento, a gente acha que pelo próprio conhecimento que a gente tem, está tudo resolvido, né? Mas verdadeiramente não é bem assim, né? Se não for colocado em prática para o bem, para que realizar coisas boas, É, está gerando o quê? exato. E hoje, o que é o ambiente hoje? Né? A gente vai dizer, bah, mas é muita violência, muito. E é isso aí. É isso aí que nós temos para hoje. Então, tu não pode simplesmente te fechar dentro da tua casa, né? Te isolar lá com a tua comidinha, com os teus remedinhos e esperar, né, a tempestade passar. Não. Tu está no meio de tudo isso e tu, no meio de tudo isso, tu tem que interagir. Tu tem que ser útil no meio de tudo isso. Uhum. Ah, mas, cara, a única coisa que eles vão te tirar de valioso é a vida, mas a vida, nesse momento, não vale nada. Eles não querem a tua vida. No teu caso, eles vão, o teu relógio, a nossa roupa, Aquilo que eles podem o carregar com eles, né? celular. Exato, eles têm esse interesse. Agora, a tua vida eles não tiram. Mas. Esses amás aí são aqueles que te levam à inutilidade, né? Te levam a, a esse conforto destruidor que é a inoperância do processo criativo dentro de uma estrutura que exige trabalho, que exige postura. É atividade e Tu inatividade, né? tem um carro, tu tem uma casa e tu não dá manutenção, ele não vai durar muito tempo. A lei, ela atua muito mais rápido sobre a matéria, né? E aí tu vai dizer culpa deles? Hum. Não, a culpa é de quem usa. Né? Então Negligência. tu está num ambiente temporal, né? Num ambiente material, que tem leis que têm que ser obedecidas e tem posturas que têm que ser praticadas. Por isso que, né, no Evangelho Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou Por seja, exemplo. ninguém evolui espiritualmente se não passar pela porta estreita do Evangelho. Do Evangelho. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se tu não fizer isso, tu vai ter muitas reencarnações em ambientes de sofrimento e dor Tá sempre voltando para aprender, né? para que tu Vamos de novo. aprenda que existe uma lei, É. que existe uma ordem. E que tu tá errado. Que tu tá indo pelo caminho errado. E aí vamos lá no Evangelho para ver o que ele nos conclama hoje, né? A que ele nos convida. Tem um texto de Emmanuel, o título deve ser Pacifiquemos, que ele coloca essas situações. Perante tal situação que a vida te apresenta, a vida, como que tu deve agir? E elenca pelo menos umas 10, que é aquilo que tu disse, a nossa postura
diante dos acontecimentos. É aquilo que Deus nos pede, vamos dizer assim, para que a gente colabore com essa obra. Porque não adianta só dizer, tá ruim, tá ruim, tá ruim. O que que eu posso fazer para amenizar, para melhorar, para modificar aquela estrutura que está se apresentando? Que a gente olha sempre para fora, né? Mas essa é a forma de transformar o dentro, né? Nós somos terríveis mesmo, cara. Mas vou até dizer, aí aconteceu, né, um fato histórico aqui na nossa cidade, né? E teve pessoas que assumiram a postura de ajeitar e as Começar um pessoas processo de começar a reconstruir, reconstruir, né? né? É. E aí estão pedindo ajuda e tal, e teve pessoas que se colocaram na frente. E aí o resto, porque não vão pedir dinheiro lá no Vaticano? Ah, porque agora sim, porque agora o cara vai botar um emblema da empresa dele na porta lá da instituição. Meu, É uma visão bem estreita, bem bem pequena, pequena, né? sobre Vamos apoiar essas almas. de Se tu olhar quer sempre pra ajudar, fora, né? É. se tu quer ajudar, ajuda. Se tu não quer ajudar, não ajuda. Não Agora, atrapalha. exato. Agora, não dá uma opinião vazia, Sim. né? Uma opinião, às vezes, que tem até um viés de inveja, Uhum. né? É maledicência Sim, pura. exato. Pô, se os caras estão fazendo, vamos apoiar, vamos, né? Uhum. Somar, Exato. não diminuir. Exato. E aí então fica nessa narrativa. E por que ficam essas narrativas? Por quê? Porque cada um não se coloca no seu lugar. Uhum. Porque acha que pelo fato de existir o conhecimento nivela tudo. O conhecimento não nivela. É muito pelo contrário, É né? muito pelo contrário. Ele te obriga a fazer mais. Não, mas é que as pessoas acham que são todas iguais. Perante Deus, sim. Mas perante o mundo, não. Nós temos que admitir que tem pessoas muito mais capacitadas Uhum. em determinadas coisas do que nós. Do que eu, do que tu. Sim. Né? Posso ser eu mais capacitado, de repente, nessa questão, digamos aqui agora, do evangelho, né? De nós falarmos alguma coisa. Mas tenho eu que admitir que um pintor, digamos assim, um pedreiro, conhece mais da função dele do que eu. E quando eu estou na frente dele, né? Qual é a minha postura? Atender, Servi-lo servi-lo, naquilo né? que ele está me solicitando. Exato. Por né? isso que Jesus ele diz: quem é o maior? É. Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? Porque quem está sentado na mesa é o dono. Uhum. Quem serve é o escravo, né? É o mordomo. Mas quem é o maior? Naquele momento é aquele que serve. Uhum. Porque é ele que está atuando. Ele que está agindo. É ele que está agindo. Ele que possibilita o Exato. acontecimento. Então essas almas, né? Que bom que nós temos essas pessoas que tomaram uma frente, né? Exatamente. É. Essas almas tomam a frente, vamos apoiar, vamos acreditar, vamos de repente estarmos até um pouco próximos e opinarmos de uma forma construtiva e positiva. E não de uma forma sorradeira, né? Sorrateira, desculpem, de uma forma de julgamento, ficar ali ou condenando, né? Ou apontando. Por isso que Jesus é o cara, né? Aí tu vai dizer, aquele que não tiver que nenhum pecado, que me atira a primeira pedra. Vai dizer, não, porque o cara. E tu? O que tu fez? É a velha história, né? Vamos na ideia de chegar e se apresentar a partir da morte. Aí o cara te pede, o que tu fez durante a tua vida? Aí tá, eu não matei, eu não roubei. Não, o que tu fez? Não, o que tu não fez? Sim. O que tu fez? Aí o cara... Não, e mais, quando tiver aquela coisa lá para fazer, o que tu fez? Ao invés de apoiar, dar o teu pouquinho que tu Tava ali poderia. do teu lado. Por que tu não te sacrificou de uma cerveja e deu R$ 20 lá para eles? Que aí tu teria o mérito do sacrifício? Da colaboração do... De ter né? dado R$ 20, né? Por que tu não fumou uma carteira de cigarro a menos? Digamos. Sim. É o né? sacrifício que se pede, né? Claro! Do que eu gosto, abrir mão para Sim. algo. Agora, o que vão fazer com essa grana? Sim. Aí é outro Problema deles. Claro. Mas tu é tão inteligente que tu, com essa grana tu tá te matando. Né? Tá criando aquele É. veneninho. É tão esperto que com essa grana tá encurtando a tua vida e ainda nós ficamos julgando os outros, mas não é essa a ideia, né? Não. A ideia é evangelho. É, porque a gente acaba A ideia- conseguindo em todas as manifestações que a gente tem, a gente acaba conseguindo adeptos, né?
É porque é óbvio que vai ter alguém que pensa igual a mim. Com E certeza. aí, aquele alguém ao qual eu me vinculo, ele reafirma esse pensamento errado meu. E é isso que a gente tem que perceber, errado. Para trocar, porque senão a gente continua andando em círculo, tem que Sim. andar para frente. E vamos ver então o que o Sim, que Evangelho nos Jesus traz aí hoje. nos ilumina, né? Principalmente nesses tempos tão necessários, né? Os falsos profetas, capítulo 21, na, 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 na frase de Jesus, haverá Haverá falsos falsos cristos cristos e e falsos falsos profetas. profetas. Mas aí vamos dizer, né? Vamos dizer que esses que tomam a dianteira, eles são falsos cristos, né? E falsos profetas. Mas olha o que Jesus fala dos escândalos. É necessário que os escândalos aconteçam. Então eles tomam a dianteira e roubam, né? Eles tomam a dianteira e fazem coisas erradas. Tudo bem. É necessário que os escândalos aconteçam para que a gente, né, aprenda com os próprios escândalos. Agora, ai daquele que comete o escândalo, O que promove o aquilo que ali. promove, né? Então, são coisas que realmente a gente tem que aprender muito, né? O texto evangélico do início desse capítulo, a gente sempre acha que ele vem de acordo com aquilo que a gente estava conversando. Então vamos ver se é verdade o que ele está Pior. nos trazendo aqui. Ó. Conhece a árvore pelo fruto. Árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa passagem está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. É muito interessante a forma como Jesus coloca naquele tempo, mais uma vez, um ensinamento que cai como uma luva nas nossas vidas hoje, né? Não Sim. tem como escapar. Aí tem uma árvore muito grande e frondosa, né? Que são os poderosos. E aí essa árvore, ela chega e ela diz assim: deixa para mim, né? Que como eu produzo muito, eu consigo, né, resolver esse problema que nós estamos tendo. E aí tem as árvores pequeninhas ao redor, né? Que ao invés de admitirem, ao invés de, né, terem uma atitude dizendo não, nós vamos te apoiar, nós vamos comer um pouco menos do humus desta terra, deixando que tu absorva e tu distribua, né? O que elas fazem? Não, elas dizem não, Vamos como é que matar essa pode, árvore. né? Como é que pode? Só quer aparecer, né? Quer aparecer, tá dando tudo isso e tal, mas ela pode. E nós estamos fazendo o quê? Que tipo de fruto nós estamos oferecendo para essa situação? Se ela pode frutificar muito, vamos, através do nosso sacrifício pequeno, né? Vamos auxiliar para que frutifique ainda mais e que a gente alcance o nosso objetivo, que é verdadeiramente o bem comum, ou chegarmos num ponto de equilíbrio, ou trazermos a paz de espírito onde nós estamos. Em vez não, nós ficamos ali no julgamento, né? Então, por isso Uma que inveja. exato, por isso que Jesus diz: é pelos frutos que tu avalia as árvores. Só que muitas vezes, para que tu avalie aquela árvore, tu tem que esperar ela frutificar. Ver o que ela te produz, né? Tu Não tem que, o que ela produz. tu tem que experimentar até o fruto muitas vezes, porque muitas vezes ele é azedo, Uhum. né? Precisa de correções. Muitas vezes aquele fruto não dá nem para comer. Então, o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal, as más do seu mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Agora diz, não, mas ele disse que vai fazer e ele com os empregados, eles são uns tiranos. A boca fala o que está cheio o coração, né? Entendeu? Nesse exemplo das árvores ali, imagina a grande árvore no centro, produzindo, frutificando, sendo uma grande árvore no sentido, e as pequenas deveriam dizer assim:
queremos fazer parte desse pomar, vamos ficar junto com ela para aprender e para um dia, quem sabe, nos tornarmos também grandes Sim. árvores, né? E podermos, na grandeza da nossa essência, produzir tanto quanto. Mas aí a gente percebe o nosso atraso moral, ou espiritual, a gente pode dizer, né? Porque ao invés de ter um pensamento iluminado, grandioso, que auxilie, que some, a gente puxa para trás pro ego, né? Pro eu, pro sentimentalismo de eu não, eu queria estar, eu queria ser tu, ao invés de. Não, fora que depois, né, na obra que vai ser feita, nos frutos que serão oferecidos, não vai agradar. Sim, vai ter alguém que aponta Não alguma. vai Podia ser agradar diferente, né? porque se tiver 10 ali, 10 vão encontrar pequenos defeitos, vão encontrar, poderia ter sido feito melhor e tal, mas por nenhum momento, de repente, tu te posicionou, né? Hum, Tu sempre ficou naquela questão do julgamento. Por isso que Jesus, nós tratamos disso, acho que faz 1 ou 2 semanas, né? Ele diz assim: antes de tu observar o cisco no olho do outro, tira a trave que está no teu. Então, quer dizer, aí o cara fez tudo aquilo e tu vai lá, tu arruma o defeito na maçaneta da porta, né? Que a maçaneta daquela porta deveria ser fechamento automático e não aquilo que eles botaram. Mas olha o o conjunto da obra, detalhezinho, é. olha o que foi Sim. feito. Então, quer dizer, o detalhe. Agora, se tu está enxergando o detalhe, é porque tu é capaz. Se tu é capaz, por que tu não faz a tua parte? Por isso que Jesus diz: hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho e depois vai ver como que tu vai tirar o cisco. Entende? Como tu vai ajudar o outro? Então, tira a trave do teu olho, quer dizer assim, te envolve nisso tudo, e se tu vê que a tua opinião é construtiva, coloca, diz, olha, nós poderíamos fazer assim, 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 e não simplesmente, né, numa questão de julgamento frio e muitas vezes calculista, né, só esperando a coisa desandar, que tu realmente tu te isenta, né, da postura e depois tu diz, vocês viram? Eu falei que tinha que ser, que Falei que tinha tá que errado. ser uma fechadura diferente, né? Falta para nós, humanidade, muito respeito, né, para poder aceitar as decisões dos outros, né, as escolhas dos outros, a forma de viver que os outros levam à sua própria vida ou às suas próprias obras. Porque a única ação que eu devo ter é na correção minha. Eu não posso aceitar os meus erros. Eu tenho que trabalhar para corrigi-los nesse sentido. Mas respeitar fora, respeitar dentro, para de uma forma evangélica até, levar a vida com mais determinação, com mais ajuda, com mais trabalho, com mais coletividade, no sentido de somos uma sociedade, ou somos várias sociedades, né, em grupos separados. Qual é a minha atitude dentro do núcleo que eu me encontro? Não adianta só eu levantar a mão para apontar o que está errado, porque ou eu trabalho junto e auxilio então a melhorar, ou eu fico quieto. Eu tenho o respeito pelo trabalho alheio. É isso que, de repente, nós temos que aprender, né, dentro desse processo. E dentro daquilo que foi aberto aqui hoje, então, né, haverá falsos cristos e falsos profetas, nós já, só pela situação do ambiente, né, só pela situação, né, da onde nós estamos e de como é que funciona pelas leis, a gente já temos que trabalhar, né? E para melhorar tudo isso, então, vem Jesus e vem muitos outros irmãos nossos e eles dizem assim, ó, cuidado, cuidado, porque vai ter muitas pessoas que vão dizer para vocês assim, não precisa carregar essas pedras, não precisa fazer nada, que eu me encarrego de tudo isso, ou as coisas vão se resolver, ou, né, por um passe de mágica, aquele templo vai ser construído lá em cima daquela montanha. Então, para piorar, ainda tem seres humanos, irmãos nossos, né,
que vem com promessas, que vem com caminhos fáceis, com atalhos, nessa questão dura, que é a evolução espiritual, né? O próprio Jesus diz, toma a tua cruz e me siga. Ah, Paulo diz, é imprescindível que o velho homem morra para que o homem virtuoso renasça. Então, todo esse processo de espiritualização, de evolução dentro do espírito, dentro da matéria, é uma coisa sofrida, sacrificial, de muito trabalho. E vem os espertinhos, né? E ele diz, não precisa tu fazer isso. Agora não é mais daquele jeito, agora é assim. Tu faz assim, assim, que tudo está resolvido. Tu me segue, ou tu me ajuda nisso, que as coisas, elas por si só estarão resolvidas. Então, bom, para nós termos uma ideia da sutileza e da grandeza, né? Sutileza que é muito, que tu não consegue captar, e grandeza porque é uma coisa verdadeira e forte. Olha o que diz João, né? Lá na sua epístola, ali no 6, ele diz assim, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Ele não está falando das pessoas. Uhum. Ele está falando dos espíritos. Dessa sintonia espiritual, né? Que não é nem para nós acreditar neles. Uhum. Né? Testai-os, Ó. são de Deus. Exatamente, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo, nos mostrando caminhos fáceis, nos mostrando, né, que aquela história, tu chega lá no posto, tem a luz do óleo que está acesa aí no carro, né, está acendendo. O cara diz, não, fica tranquilo, não precisa fazer nada. Isso aí tu vai andar mais um tempo. Vai dar problema, né? Não, tu foi lá no posto para pedir uma orientação, né? E o cara diz, não precisa, deixa que eu faça isso aqui. Quanto deu? 5 pilinhas, né? E aí o que acontece? Então, verdadeiramente, é necessário que a gente realmente compreenda onde nós estamos e essas leis, muitas vezes, né, que atuam contra nós. Né? A lei de gravidade que nem tu não querer envelhecer, né? Não tem como. Lei natural, né? É uma lei natural. Então, e essas leis de ressonância, né, são também leis naturais, que exigem de cada um de nós, né? E a missão dos profetas, até é muito interessante isso aí. Aqui em cima. Para nós entendermos a gravidade de onde nós estamos, em toda a história de toda a humanidade, sempre houveram os profetas. Não os falsos profetas, mas os profetas. Os bons para nos auxiliar, né? Para nos auxiliar, demonstrando a dificuldade, demonstrando o esforço que tem que ser feito, demonstrando o que é necessário para que a gente construa esses templos, né? E para que tu construa, tu tem que movimentar muita terra, muita rocha, muito trabalho. E é verdadeiramente o que acontece, né? Para que tu, nos dias de hoje, tu esteja em paz no meio de um ambiente caótico, como é aquele que a gente está, tu tem que ter uma estrutura interna muito boa, né? A nível de entendimento, a nível de trabalho, a nível de ética, a nível de moral, né? Entendendo quem é que tu é e onde é que tu está e aquilo que tu tem que fazer. E tu não tem medo de fazer, porque tu entende que aonde tu está, tu pode, né? Tu vai ter medo de sair na rua porque vão roubar a minha correntinha. Então, se tu tem medo que te roubem, não sai com ela. Deixa em casa. Deixa em casa se tu adora essa correntinha. Não serve para nada. Agora, se tu quer ganhar um amigo, dá aquela correntinha para o primeiro que passa, que tu vai ganhar um amigo. Aí diz, não, mas ele vai me consumir droga. O problema é dele. Mas tu vai ganhar um amigo. E aí? O evangelho ensina isso. Qual a tua intenção ao dar para ele? É para ele que vai comprar a droga ou para, de repente, ele possa né? dar uma virada na chave da vida dele? A tua intenção
responde a ti, né? Exato, e o Evangelho te ensina exatamente o contrário, né? Pegar aquela correntinha e dizia Jesus, né? Granjai amigos com a riqueza vil, para que eles vos recebam nas tendas eternas. Riqueza vil por quê? Porque essa correntinha tu vai ter por uma questão de tempo só. E depois até vai dar uma briga por causa da correntinha, né? Se ela for de ouro mesmo. Porque às vezes nem é. Ao longo da história humana, sempre existiram e continuam existindo aqueles que fazem a interpretação da relação do homem com a divindade, né? E a partir de Jesus, muitos, vamos dizer assim, ampliaram esse leque de interpretação, criando sistemas, às vezes paralelos, às vezes muito diferentes uns dos outros. E nós, pela nossa capacidade evolutiva, no ponto que nós estamos, nós nos vinculamos a alguns desses, vamos dizer que são profetas, não vamos nem chamar de falsos, mas alguns desses que estão se dizendo como canais para serem seguidos ou que são os orientadores. Mas nós mesmo, dentro desse processo pequeno nosso, nós temos que assumir a rédea da responsabilidade pela nossa vida. Eu posso acreditar no que o outro me diz, mas a responsabilidade do que eu vou fazer com aquilo que eu estou acreditando nele, ela é toda minha. Ah, mas o fulano falou que... Por que que eu fui atrás? Então, não tem desculpa, né? Nós estamos em 2026. É que Olha só. a ideia o que é? É nivelar tudo ao nível de direitos, né? E a nível de deveres, condicionar isso aí, sei lá quem, os bocó, os boboca, não dá para entender essa ideia, né? Quando eu digo nivelar, o que é? Eu tenho direito tanto quanto. Pô, mas e os teus deveres? Uhum. Né? E os teus Tanto deveres? quanto também tu tem. Então, quer dizer, vieram os profetas e falaram, certo? Pô, mas nós, com o conhecimento que nós temos, nós não temos responsabilidade? Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, essa questão de nivelar, isso aí é um engano muito forte. Não tem como. Não tem como. Porque dentro de uma estrutura temporária, dentro de uma estrutura familiar, existem os mais aptos, os menos aptos, os mais velhos, os menos velhos, existem as crianças, existem... E cada necessidades diferentes. Exato, e cada um dentro do seu tempo, do seu ambiente, diferentes. Das suas aptidões. E cada um com responsabilidade naquilo que tem, né? Com responsabilidade naquilo que tem. Então, se tu é um irmão mais velho, foi aquilo que nós falamos e sempre falamos, tu tá numa família, né? E tu tem filhos pequenos, crianças pequenas, irmãos bem pequenininhos. Teu pai e tua mãe foram num casamento. Tu ficou em casa para cuidar dos pequenos. Aí um dos pequenos vomitou ou precisa comer. Quem é que vai atender eles? Quem tá ali, né? Tu entendeu? É quem tá aí. A obrigação, o dever Tu tem obrigação. Tu pode até não fazer igual os teus pais fariam, mas tu vai fazer o teu melhor. Por isso que deixam que cresçam juntos, né? Por isso que essa questão evolutiva, ela envolve todos os níveis e cada um deles trabalhando, né, no seu patamar. Por isso que naquela parábola dos talentos, né, quando o Senhor distribui os bens, ele dá a cada um segundo suas capacidades. Isso significa dizer o quê? Que cada um de nós tem uma potencialidade dentro de um conjunto, né? Pô, como é que de repente uma pessoa que nem nós, limitados, né, classe média, vamos tomar a iniciativa de construir um templo? Não temos, né? Não tem? Não temos essa capacidade. Né? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente queira. A gente pode até apoiar, a gente pode... Agora, colaborar. não tem. Então, a gente tem que admitir que tem essas pessoas, né? Agradecer a Deus por elas estarem aí, cada um fazer a sua parte. Eles vão fazer o seu melhor,
tu procura fazer o teu melhor, que tu fazendo o teu melhor, tu vai estar dando exemplo para aqueles que estão atrás de ti. Só que nós estamos dentro da estrutura da família, aí os nossos irmãos mais velhos, eles dizem, não, deixa para nós que nós vamos lá ajeitar isso aí. E aí tu vai ali para os pequenos e tu diz, tu viu? Os caras só querem aparecer, ó. Só querem aparecer. Então, quer dizer, que tipo de exemplo e que de educação tu está dando para os teus irmãos mais pequenos, tu que enxerga, né? E que tem contato com os mais velhos, dizendo assim, dizendo, olha, né? Tu está dando exemplo altamente negativo. Enquanto que aqueles outros, mesmo na sua ignorância, eles vão fazer o que eles podem. E tu, na tua astúcia, né? Tá te enterrando. Então, por isso que essa questão profecia, né? Essa necessidade, né? A necessidade que nós temos de termos esses caminhos delineados, desses caminhos corretos, existe aquele outro que está dentro da lei, né? O mandamento, honrar pai e mãe, né? Por que honrar o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe não deixam de ser profetas, né? Dentro de uma família. Uhum. Quantas vezes São eles os que têm, profetizaram, né, né? para nós crianças? Não vai lá porque vai dar problema. E aí tu ia lá e dava problema. Não é que deu. Aí o pai dizia, mas eu te cantei a pedra. Então ele profetizou, né? Porque e ele era um profeta? Não, ele tinha experiência em determinado campo, em determinado âmbito, né? Então sempre houve isso e sempre haverá isso. Os modelos que auxiliam, né? E os atrativos, né? Que te puxam, que é a questão da virtude e a questão do vício, né? Eu estava olhando aqui uma frase desse texto aqui de São Mateus. Só a frase final. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Falando ainda da questão dos falsos profetas, né? De que seduzirão muitas pessoas. E a sedução será tanto que vão até os eleitos, né? E nós estamos nesses tempos, porque nós estamos em tempos bem que o Espírito cairá sobre toda a carne. Outra profecia, quem profetizou isso foi Paulo. Uhum. Né? O Espírito cairá sobre todo. Os mortos darão vida aos vivos, que são os transplantes, né? Os velhos terão visões, que é o que está acontecendo nos hospitais. Os jovens profetizarão, que é o que está acontecendo hoje, né? Pessoas jovens falando verdades, né? Coisa que uma vez era só os anciões, só as pessoas que tinham a experiência e o conhecimento. E também o Espírito cairá sobre toda a carne. O Espírito cairá sobre toda a carne, o que é? Não é que os espíritos cairão, mas o conhecimento. Que é o que está acontecendo hoje. Todo mundo tem acesso ao conhecimento, né? Então nós estamos vivendo um tempo profético. E nesse tempo profético, a iniquidade será abundante. Que é aquele termo, aquele verbo que nós falamos ali outro dia. O que é iniquidade? É fazer a coisa errada achando que não é, né? Porque foi instituído. Se justificando. É que nem o cara que te rouba te diz, perdeu. Tu tem mais. Não tem problema. Né? E aí, então, e a caridade de muitos se resfriará. Porque como a iniquidade aumenta, a caridade esfria. Porque o pessoal vai dizer, eu não vou ajudar, né? Que nem disseram. Tem lá... onde está todo o dinheiro lá da Igreja Católica? O Vaticano? Sim, que o Vaticano manda o dinheiro, eles são poderosos, ricos, que eles mandem o dinheiro, que façam tudo, né? Então o que acontece? E aí a caridade se resfriará. Não é essa a ideia. Quem é o munícipe? Quem que vai naquela igreja ali? É tu? Então é tu que tem que ajudar. Se os outros lá ajudarem, espetáculo. Agora, que tipo de sacrifício tu fez? Quantas vezes ela acalmou tua alma? Quantas vezes ela te trouxe
né, através do próprio padre, através da egrégora que tem ali, te trouxe coisas boas para o teu coração. Uhum. E agora, então, porque, digamos, aconteceu uma coisa que tu tem que abrir o teu coração, então não. Aí tem que ser os outros e tu não. Então, por isso que, realmente, Isentar-se do trabalho. a iniquidade será É. abundante. E é o que está acontecendo nos nossos E a dias. caridade de muitos se resfriará. E aí os profetas do Apocalipse, né? Que tem por aí, em toda esquina tem. Aí não, porque esse Isso é um mundo. sinal. Não, e esse mundo vai ser destruído, porque vai acabar tudo, porque. O cara que pensou nisso, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não criou tudo isso para que uns orgulhosos que nem nós destruíssemos, né? Isso tudo vai ter continuidade. E está escrito, né? Os mansos herdarão a terra. Ou né? seja, vai continuar existindo Vai a Terra. continuar Então existindo a não vai- Terra. Não tem nada de destruição desse Não sentido. vai ser destruído. Mas os né? mansos herdarão. Exato, e a gente acha que agora então vai acabar tudo porque está insuportável. Não, realmente está sofrível, né? Mas para quem não entende. Agora, para aquele que verdadeiramente entende, ele até agradece a Deus, por quê? Porque ele pode ser útil. É. Se não houvesse a necessidade, de que adiantaria? Se não houvesse Como- fome, Como justificar a bondade que eu quero fazer Sim. se não houver quem Ah, precise? é, Porque toda essa desgraceira. de que vamos dizer adianta se eu vê, ter são 200 oportunidades. pães se ninguém tem fome? Tô né? louco para dar um pão, mas ninguém quer. Ninguém tem fome. Agora, se tem fome e eu tenho a possibilidade, que bom, né? Que eu me torne um instrumento de bem. É. Então, nós temos uma visão um tanto quanto ainda Egoísta. pequena, né? Porque a gente se puxa só para dentro, né? Por isso que o Evangelho de Jesus, ele é libertador, né? Libertador. É a boa nova, é o consolador prometido, né? É aquilo que nos dá de uma forma viva, né? A certeza do porquê do bem, né? A certeza de um Deus Pai bom e justo, a certeza de um mecanismo grandioso que é a vida e que a gente só vai tirar alguma coisa da vida a partir do momento que a gente faz coisas boas com aquilo que a vida nos oferece. Se tu pegar aquela pedra e empurrá-la morro abaixo, tu pode destruir e matar alguém lá embaixo. Uhum. Agora, se tu rolar aquela pedra para cima com um propósito maior, tu vai construir uma coisa grande que vai ser enxergada de longe e muitos vão procurar aquilo ali porque vão ver naquilo ali um lance diferente e vão tentar entrar ali dentro para ver o que tem dentro. O que tem ali Ser dentro? atraídos pela mística Sim. daquilo que aquilo emana. O que foi feito com uma coisa bruta, né? Quando poderia levar à morte. Não, foi construída uma coisa que leva esperança, que leva fé, que leva vida. Mais uma vez, o trabalho humano sendo Sim, verificado como um caminho de progresso. sim. Porque é progresso, né, que se fala. Tudo isso são sinais da melhoria da vida humana. Sim. Não é para aparecer. Porque tem aquele Porque no viajor lugar que lá traz- passando fome, né? Ele não vai entrar nos buracos para ver se ele acha alguma coisa, mas ele enxerga lá de longe aquele templo. Ele diz: bah, né? Tem luz, está saindo até uma E eu fumaça. sei quem são aqueles lá. Não, e tem Eu gente. conheço esse pessoal aí. Tem gente boa lá. Vamos lá ver se eles me dão um prato de comida. Só que às vezes eles te dão a comida e muito mais, e às vezes tu quer. Porque é o sol muito mais. Muito mais, tu quer tirar até quer o- aquilo que é deles, né? Pela pobreza de espírito que a gente é. E a gente não tem noção da beleza que é esses templos construídos, né? E que o que Jesus nos ensina O esforço humano. é construirmos esses templos dentro de nós. Uhum. E é construir o templo dentro de ti, através de pedra por pedra, sacrifício por sacrifício, luta por luta, né? Dia por dia, né? Matando o homem velho e fazer renascer dentro de vós um homem virtuoso. Ou seja, o teu coração, ele vai ser um templo que é visto de longe, pelo bem que tu irradia, Irradia, exato. pela personalidade que tu é, pelo nome que tu As carrega. pessoas vão se aproximar de ti por essa irradiação. Exato. Por sentirem-se confortadas perto, não precisa nem fazer, mas perto porque tu manifesta.
Exato, e tu vai atender dentro das necessidades, né? Se for um pão, tu vai dar pão. Se for uma palavra, tu vai dar uma palavra. Por quê? Porque tu já tem, né? Tu tem esse reino construído dentro de ti e ele te dá esse suporte, ele te dá essa grandeza de tu ter vencido o mundo. Essa é a verdade, né? Tu venceu o Uhum. mundo porque tu pegou do mundo e tu construiu. E hoje, né, tu construiu um templo dentro de ti através, né, do teu sacrifício, e nesse templo tu tem a paz de espírito, tu te reconforta ali, mas tu também serve de ponto de, né, É uma referência, né? é uma referência, um caminho para muitos Para outros, outros, né? né? Para muitos outros. Então, o evangelho ele é muito necessário a todos nós, né? Pena que nós preferimos o caminho largo do que o caminho estreito, né, do evangelho de Jesus. Essa, esse texto que foi lido hoje, eu acho ele muito interessante para nosso tempo atual, né? Conhecer a árvore pelo fruto. Então, que tipo de fruto nós estamos produzindo? Fruto que as pessoas buscam para se alimentar, às vezes alimentar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, ou são frutos amargos que ninguém quer. Ninguém quer, não porque não querem, mas porque é ruim mesmo o que eu Sim, estou porque é oferecendo. azedo, né, cara? É, Eles então, não conseguem nem chegar perto. a boca fala o que está cheio o coração. Essa frase também é E o coração, definitiva. e o coração é o templo que tu criou, né, Uhum. que tu É, o, construiu. o que que tu fez ali, né? O que que tem ali Pedra dentro? sobre É. pedra sobre pedra, sacrifício sobre sacrifício, atitude sobre atitude. Mas, meu, no começo, tu imaginou aquele templo. Só que para que ele se idealizasse, tu trabalhou uma vida inteira. Para que nós tenhamos esse templo construído Exatamente. dentro de É uma nós, construção. não é simplesmente imaginar, não, agora, né, eu tenho um cantinho lá no céu reservado para mim. Negativo, né? Negativo. O que que tu construiu? O que que tu fez? Né? Mas se nós estamos vivos para o Pai, nós estamos todo dia colocando uma pequena pedra, um ladrilho nessa construção. E com certeza, depois de um bom tempo, esse templo estará construído. Mas muito trabalho e muito sacrifício. Né? Porque aquele que construiu aquele templo em cima do morro, ele idealizou tudo aquilo. Ele fez É cálculos, esforço, eh, fez vontade esforço, colocado em prática. buscou pedras, e a gente vê isso na própria história, né? Uhum. Até as pedras lá daquele templo, eles foram buscar as pedras Longe, muitas vezes. 500 quilômetros, dizem, né? Lá, as pedras lá das pirâmides. Uhum. Tem mármores lá naquelas pirâmides que os caras foram buscar 500 quilômetros de distância. Muito sacrifício. Muita vontade colocada em prática. Sim, para fazer um templo, Ah, né? Para mostrar o quê? muitas É. vezes só o esforço. Não, não é. Não, mas naqueles Tem tempos uma ele, história. claro, e Tem. naqueles tempos eles mostravam a grandeza dos Uhum. deuses que habitavam o templo, E né? uma crença na Sim, imortalidade, né? exato, porque eles criavam tudo aquilo e dentro daquilo tem uma egrégora, que Uhum. é o resultado do trabalho, da fé, da esperança, onde que isso tudo se materializa num lance belo, harmonioso, equilibrado, que traz fé, que traz paz, que traz esperança, que traz conforto. E é isso que uma coisa bonita traz a todos nós. É que nem uma fruta. Ela é bonita, ela te traz e ela te alimenta, né? Ela te alimenta. E é como um templo. Ele te protege e ele te alimenta, porque ele te dá a esperança, ele te mostra que vale a pena o sacrifício, que vale a pena tu botar uma pedra, tu lustrar aquela pedra, tu fazer tudo aquilo. Por quê? Porque tu pode chegar num fim, né, belo, que é a promessa dos nossos grandes irmãos, que um deles é Jesus, a promessa que está no Evangelho, onde que hoje também Lucas, Marcos, né, Pedro, falamos aqui também, irmãos nossos mais velhos, que nos ensinam, né? Que nos ensinam. Vamos então encerrando. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, né, de estarem conosco nesse sábado
E o convite para o sábado que vem. É isso aí, é isso aí. Se tiverem dúvidas, perguntas, questionamentos, façam. Nós estamos com os nossos canais abertos, né? Nós agradecemos, então, a presença de todos vocês, contamos com todos vocês nesse trabalho silencioso que é construirmos, né, os nossos templos dentro dos nossos corações, com muito trabalho, com muita entrega, com muita verdade, com muito amor, né, nos nossos corações. Um grande abraço e que Deus, né, sempre esteja iluminando os nossos caminhos.